Olá, boa noite, pessoal. Estou chamando nossos participantes aqui. Sejam bem-vindos. Oi, Mário, oi, Augusto. Boa tarde, pessoal. Boa noite, na verdade, né? Boa noite. Na Amazônia que ainda está no finzinho da tarde. Então, estamos quase lá. Sim, da noite. Tá voltando aqui. Soliane. Soliane, tudo bem? Boa noite, gente. Obrigada, primeiramente, pela participação de todos. Hoje eu sou a Amanda, me apresentar primeiro, né? Sou a Amanda, analista de comunicação aqui da Staui. E hoje a gente vai falar um pouquinho da Campo, Cooperativa Agrícola de Produtores do Oeste do Pará, que visa fortalecer a agricultura familiar, levar produtos regionais de qualidade para os seus consumidores, e hoje eles atuam e geram renda para 476 famílias de produtores rurais lá no Pará. A Campo está captando recursos aqui com a gente, na plataforma Citaui. E é legal falar que a plataforma de investimentos, ela permite investimentos diretos de pessoas físicas para negócios de impacto social positivo a partir de R$ 10. Então, você que está assistindo a live aqui com a gente, pode investir nessa organização e nas outras organizações com a gente com apenas R$ 10. Né? Comigo nessa live hoje tá a Liane, que é a nossa analista de investimentos de impacto, o Mário, presidente da cooperativa Campo, e o Augusto Correia, secretário executivo da Parceiros pela Amazônia. Obrigada pela participação, gente. A gente vai começar fazendo algumas perguntas agora para o Mário, que tá. Mas aí quem está assistindo a gente aqui pode colocar aqui embaixo no campinho de comentários ou no pontinho de interrogação. Manda sua pergunta para a gente e no final a gente vai responder tudo. Para começar nossa conversa, Mário, eu queria saber como que começou a Campo. Você pode contar um pouquinho da história dela e como funciona o trabalho de vocês? Bem, Amanda, boa noite a todos. Assim, a Campo, ela é uma cooperativa que ela nasceu de uma fusão de outras duas cooperativas no final de 2018, né? Ela nasceu da fusão da Coprussan, que havia sido fundada em Santarém em 2009, né, por alguns feirantes, né, que tinham uma demanda forte de produção para vendas e que não conseguiam colocar no mercado local, nas feiras e mercados aqui na região. E pela Copromubel, que era de Belterra, uma cooperativa que trabalhava forte na produção de derivados de mandioca, praticamente monocultura na época, né? E que também em 2011 ela começou aqui na região a questão das compras públicas, principalmente pelo PNAE, né? Os municípios começaram a cumprir a lei, a comprar o 30%, então houve um trabalho dos órgãos públicos, principalmente secretarias de agricultura, a Emater, fomentando a criação de cooperativas para organizar a produção, né? E aí nasceu essas duas cooperativas, né? E assim, a gente foi caminhando, cada uma fazendo o seu caminho. Quando chegou 2017, 2018, a gente já tinha assim, uma coisa que é diferente de muitos municípios. A maioria dos municípios aqui na Amazônia, a agricultura familiar não é organizada, não tem praticamente cooperativas ou associações. Aqui a gente tinha demais.
A gente tinha, assim, chegou na época que a gente tinha 8 cooperativas concorrendo no mesmo mercado, entregando para os mesmos clientes, e, assim, cada uma com um custo alto, né? 2017 para 2018, 2 cooperativas fecharam, porque acabaram ficando fora do mercado. O mercado, ele é limitado, né? Compras públicas, ele tem um limite ali, e tem as preferências, né? A questão dos quesitos classificatórios, né? As que não acabam ficando por último, acabavam ficando fora. E como não tinha venda, o que acontecia? Essas cooperativas faliam, fechavam as portas. Então a gente ficou com medo dessa situação e em 2018, junto com o trabalho com a OCB e CESPOP, aqui no Pará, a gente começou um trabalho para ou pensar em fusão de cooperativas aqui no município de Santarém e região, ou criação de central. Foi feito um diagnóstico e se analisou com uma possibilidade boa a criação de fazer uma fusão de cooperativas. E a Coprussan e a Copromubel acabaram se unindo, né? Na época a Copromubel tinha 69 cooperados, a Coprussan tinha em torno de 80, se uniram e formaram a Campo, né? E assim, o principal objetivo nosso era reduzir custos e acessar mercados, né? Facilitar, assim, aquilo que é o principal gargalo da agricultura familiar, principalmente aqui na Amazônia, que é a comercialização. O produtor, ele consegue produzir no campo, mas, assim, quando é para trazer para a cidade, primeiro, questões logísticas muito complicadas, segundo, exploração, principalmente nos mercados por atravessadores, e a cooperativa veio para isso, para tentar agregar valor na produção e gerar renda ao cooperado lá no campo. Bacana. E quais que foram as principais conquistas que vocês tiveram desde essa fundação, dessa fusão, no caso, né? Assim, teve muitas conquistas, Amanda. A gente conseguiu ampliar os mercados, né? Na época, a gente comercializava praticamente só em Santarém e Belterra. Eram apenas 2 municípios que a gente comercializava. Hoje, a gente está presente comercializando em 10 municípios aqui na região do Baixo Amazonas. A gente comercializa através do PAA, também com o Exército, em Santarém, Itaituba, comercializa com a Conab também, até está escrevendo um novo projeto agora que está aberto aí. Tem entrado também no mercado privado, né? Começamos a fornecer já em algumas redes de supermercados na região. Tem alguns parceiros também, próprias cooperativas como o Unimed, que compra da gente, o Sicredi, que são parceiros, né? Conquistamos recentemente a energia solar, a gente conseguiu instalar numa parceria que a gente tem com um outro órgão, a gente conseguiu instalar energia solar para abastecer a nossa agroindústria de polpa de frutas, né? Foi também uma conquista assim, para a gente, para conseguir processar, né, parte da produção, porque o grande problema é que as frutas, principalmente, são um produto que ele é muito perecível. Então, assim, a gente sabe que a agricultura, principalmente no que se refere a hortifruti, você perde em torno aí de 30% da produção, ou por não estar adequada para o mercado, por ser de um tamanho irregular, um tamanho pequeno, ou porque você vai para feiras ou para supermercados e acaba não sendo consumido in natura, né? Então a gente consegue, assim, receber boa parte dessa produção dos cooperados e transformar em polpa de frutas. Isso dá uma durabilidade de 1 ano, né, para o cooperado, né? E, assim, a gente viu que durante esse período aí a gente conseguiu ajudar bastante a melhorar a vida dos cooperados nossos, né? A gente viu a evolução que teve no campo, né? Viu a evolução que teve, viu a melhora na moradia dos cooperados, no transporte deles, tudo, né? Tivemos períodos que a gente ajudou até na própria, para a questão de logística e de locomoção deles, a gente ajudou em parcerias com prefeituras até a melhorar os ramais, para eles conseguirem tirar a produção. Então, assim, o principal que a gente vê como crescimento é essa melhora na qualidade de vida deles, né? Hoje, muitos deles já têm até produção que, assim, 95% dos cooperados nossos são agricultura familiar. Pequenos produtores e que exploram até 5, 10 hectares de terra, às vezes em parceria entre irmãos, pai, família, mas a gente vê que alguns já estão produzindo até um excedente de produção que já não é nem comercializado com a cooperativa, porque a gente ainda não tem pernas para
para receber tudo isso, né? Mas tem melhorado bastante a situação, principalmente dos cooperados também. Eu acho que é bem claro o impacto de vocês na vida dessa comunidade, né? E no desenvolvimento delas. Você pode falar um pouquinho sobre como vocês atuam e qual o impacto no meio ambiente? Sim, a questão do meio ambiente, assim, a gente tem esse trabalho da produção e comercialização do produto dos cooperados, que é um trabalho no lado mais social, no lado econômico, mas a questão do meio ambiente, ele vem forte, assim, na maneira como você explora o solo, principalmente, né? Como eu falei para vocês, a Copromubel era uma cooperativa, por exemplo, de Belterra. Ela, até 2011, 2013, por aí, praticamente era a monocultura da mandioca. Como é a monocultura da mandioca? O produtor derrubava a mata esse ano, plantava, daqui 2 anos ele colhia a mandioca, né? Para plantar de novo, ele abandonava aquela área, ele ia para outra área derrubar novamente, né? Muitas vezes ficava a própria situação da família ficava complicada quando os preços da farinha eram muito baixos, né? E a gente começou um trabalho, primeiro, de diversificação da produção, né? A cooperativa comprou mudas de banana, forneceu aos cooperados para receber em produção depois. Hoje, a gente tem quase 40 produtores nessas mesmas comunidades onde foi feito o trabalho, que são produtores de banana, né? Produzem banana, produzem mandioca ainda, alguns, mas produzem banana, produzem citros, produzem mamão, e melhorou a qualidade do solo, né? Teve alguns anos que a cooperativa, em parceria com as prefeituras e as secretarias aqui de agricultura, mecanizou 1 hectare para cada cooperado, depois mais um no ano seguinte. Então, se fez a mecanização, a cooperativa comprou calcário, forneceu para o cooperado pagar com a produção. Então, melhorou a qualidade do solo para que ele não precise todo ano estar derrubando a área. Todo ano derrubar, todo ano ir para uma área nova. Então, ele consegue manter, ele tira uma safra, ele planta naquela mesma área, né? E, assim, tem conseguido resistir, assim, porque aqui a gente tem um problema que vem enfrentando, principalmente nos últimos 10 anos, que é a questão da soja, principalmente, né? Não tem como você resistir, a soja ela avança, a produção é muito alta, produtores grandes principalmente, e assim, a preocupação da gente é conseguir manter o nosso cooperado lá produzindo, sem deixar que ele acabe sendo seduzido para vender a sua terra e venha para a periferia da cidade também, né? Então aí também tem esse ponto aí de tentar valorizar o produtor lá, valorizar a produção dele, para que ele não cause também um problema, tanto um problema ambiental na cidade, que muitas vezes na periferia se tem muitos problemas ambientais, né, também, quanto um problema social, né, que se agrava mais ainda com a vinda de produtores para a cidade, né. E assim, a gente segue fazendo sempre esse trabalho, né. Estamos começando o trabalho agora na questão de SAFs também, né, produzir, integrar diferentes culturas para permitir que ele possa ter produção durante os 12 meses do ano, né. Muitas vezes, a agricultura familiar, no entendimento que a gente tem, a agricultura familiar tem que ser diversificada ao máximo possível, né? Para garantir que o produtor tenha essa receita durante o ano e não fique assim, como a renda dele não é muito alta, ele não fique suscetível aí a baixa de preços nos mercados que acabam complicando a vida da família, muitas vezes. Bacana, acho que é muito importante, né, esse combate, acho que grandes produtores que acabam tirando os pequenos rurais, né? E acaba utilizando o solo de forma errada, muitas vezes. E agora eu queria saber um pouquinho como que vocês vão utilizar esse valor captado, né? A primeira vez que vocês estão captando com a plataforma, onde vocês vão usar esse dinheiro? Sim, Amanda. O objetivo da captação, ele é capital de giro para formação de estoque, né? Assim, aqui a gente tem na nossa região, hoje a gente está presente com cooperados em 5 municípios da região, né? Mas a gente tem uma sazonalidade, né? Principalmente de os produtos que são extrativismo, né? E algumas culturas que ela tem uma produção limitada a 3 meses no ano, né? A gente tem aqui casos, por exemplo, do Pupuaçu e Itaperebá, que ele produz de janeiro até abril.
Muruci, caju, que produz de setembro a novembro, e as outras frutas que produzem o ano todo. A gente tem também, em caso de abacaxi, acerola, goiaba, maracujá, o ano todo a produção. Mas o que, que acontece? A cooperativa, como ela fornece para em torno de 10 municípios, hoje a gente está fornecendo para merenda escolar. Então a gente tem que ter alguns sabores durante o ano todo, os 12 meses. E a produção é limitada a 3, então eu preciso ter estoque de produto. Para mim ter esse estoque, eu preciso do capital de giro para pagar o produtor. Hoje, muitas vezes, o que, que acontece? Alguns produtores acabam tendo que esperar para receber. Quando a cooperativa não tem dinheiro em caixa, a gente tem que comprar do produtor, isso já é acordado com ele, né? Mas a gente compra do produtor e espera-se, às vezes, 60 até 90 dias para se pagar, porque a gente vai conseguir pagar quando você girar essa mercadoria. Você recebe a mercadoria, classifica, né, e armazena, processa, e aí você tem que aguardar os pedidos, né? Às vezes você tem pedidos assim, de um determinado sabor, e tem uma programação, por exemplo, você colhe o cupuaçu até abril. A programação, vamos dizer, tomar como base uma das CEMEDs. Ela tem uma programação para entregar cupuaçu em maio, agosto e novembro. Em maio está na safra, perfeito. Eu colho, pronto. Agosto já está 3 meses da safra, novembro está quase 6 meses. Então isso muitas vezes assim é uma coisa que a gente sente assim, que acaba afetando o produtor, né? A maioria deles entregam a produção praticamente toda igual, porque a cooperativa paga um preço diferenciado, né? Porque o cooperado ele é o dono da empresa, então você tem que valorizar o cooperado. A gente paga sempre um preço, em razão do mercado, de 10% a 25% acima do valor. Mas o prazo que você acaba tendo que demora para pagar o produtor, muitas vezes isso desestimula alguns produtores, né? Então a ideia da gente é captar recurso para isso. Você comprar na safra, paga à vista para o produtor, e aí esse processo, a cooperativa vai processar e acaba saindo disso hoje, que praticamente o capital de giro da cooperativa muitas vezes é o cooperado. O cooperado que acaba fazendo o capital de giro da cooperativa, né? E que prejudica muitas vezes, né? Ele tem uma cultura, 2 culturas que ele está vendendo e precisa receber todo mês, toda semana, né? Tem essa receita, né? Sim. E, Mário, agora conta para o pessoal da live por que eles devem investir na Campo. Bom, assim, a Campo, ela é uma cooperativa hoje que, assim, a gente compra de cooperados e não cooperados, basicamente, assim, da agricultura familiar, né? Extrativistas, pequenos produtores, e a gente tem conseguido avançar, assim, com muita dificuldade, mas tem avançado nesse trabalho que a gente faz aqui, que se propõe a fazer, de valorizar o produtor, de dar oportunidade ao produtor ficar no campo, de dar oportunidade de ter uma sustentabilidade tanto alimentar, né, quanto ambiental aqui na região. É uma preocupação que a gente tem com o avanço que vem de culturas, de commodities, porque assim, você tira as frutas, você tira as verduras, você acaba substituindo, e aí tudo isso vem de longe, vem de fora, e isso prejudica não só o produtor, que muitas vezes acaba deixando o campo e vindo para a cidade, como também todo o município, toda a região acaba perdendo, né? Então a gente faz esse trabalho de tentar valorizar essa produção, tentar manter o produtor produzindo, melhorar essa qualidade de vida dele, né? E desenvolver novos produtos. A gente tem sempre buscado desenvolver novos produtos para colocar tanto na merenda escolar quanto nos mercados, né? Processar para dar um período maior de armazenamento e gerar renda, né, aos produtores, que é o foco principal, e conseguir se manter nesse mercado difícil que é, né, porque a gente concorre com muita gente, né, concorre com muitos empreendimentos maiores, né, que muitas vezes vêm para a região mais para explorar a região, basicamente para explorar, e não deixam muita riqueza aqui. Muitas vezes, quando você não tem uma produção no local, você compra de outros estados os produtos que vêm alimentar a população daqui, né? Acaba vindo, é uma preocupação nossa, que assim, a agricultura familiar na região do Baixo Amazonas, nos últimos 10 anos, ela já perdeu mais de 30% da capacidade de produção. Isso a gente observa nas feiras, nos levantamentos que a gente faz,
porque diminuiu muito a produção, né? Muitos produtores saíram, muitos produtores venderam suas terras, né? Se desestimularam, e esse é o motivo da Campo estar nessa luta, né? A gente acredita que os nossos mais de 200 cooperados, quase 300 outros parceiros que também trabalham com a Campo, outras famílias que comercializam com a gente, que compram com a gente tem essa expectativa de continuar esse trabalho e conseguir desenvolver e crescer mais ainda. Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Trabalho muito bonito que vocês fazem aí, muito importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre investimento de impacto, e aí eu vou chamar a Liane. Li, você consegue explicar para a gente um pouco sobre o que é o investimento de impacto, o que é essa modalidade e por que é tão importante investir? Oi, Amanda, posso sim. Acho que para começar, né, falar um pouco que investimento de impacto são investimentos que têm essa intencionalidade, né, de gerar impacto, seja ele no âmbito social ou no âmbito ambiental, para que esse impacto aconteça de forma positiva, né, assertiva e também mensurável, mas também lembrando que tudo isso está atrelado a um retorno financeiro, né? Acho que existem muitos caminhos possíveis para se realizar investimento de impacto. Um bom exemplo desse caminho é a plataforma de empréstimo coletivo da Citaui, né? Um instrumento financeiro que visa a democratização de acesso ao investimento, né? Como você já mencionou, né? Existe essa possibilidade de qualquer pessoa física, né? Acessar a plataforma e fazer aporte de recursos a partir de R$ 10, né? O que mostra essa democratização do ponto de vista do investidor de impacto, mas também pensando do negócio de impacto, a plataforma ela disponibiliza um capital que é acessível, né, para a realidade dessas organizações, sendo um capital que é mais barato e mais paciente, pensando nessas condições, né. Eu acho que também é legal frisar sobre que, né, diferente dos investimentos, né, convencionais, tradicionais, no investimento de impacto, você sabe para onde aquele recurso está sendo aportado, né? Então, quando você investe na plataforma, você sabe que você está aportando recurso para organizações que têm propósito de vislumbrar soluções, né? Frente a promoções de preço justo, né? Geração de renda, melhores condições de trabalho, produções mais sustentáveis, né? Como no caso das cadeias da Amazônia, enfim, negócios que visam desenvolver a economia local. E dessa forma você tem a possibilidade de investir, né? Em negócios que visam superar questões que são extremamente urgentes e também extremamente necessárias. Então, acho legal convidar as pessoas, né, na live a acessarem a plataforma de empréstimo, o endereço está fixado aqui, né, nos comentários. Dentro da plataforma você vai ter mais informações sobre a Campo, né, tem um documento analítico com várias informações sobre o modelo de negócios, né, se vocês se encantaram agora na live, mas também tem mais informação que vocês podem ter. E também acessar o site para entender como funciona o mecanismo da plataforma, né, entender que é um instrumento seguro, né, tem totalmente transparente em relação à sua gestão, e que as pessoas podem acessar e se tornarem investidores de impacto. Obrigada, Eli, com certeza. Vamos ter mais gente sendo investidor de impacto, investindo no mundo melhor aí. E a Citaui, ela conta com parceiros estratégicos muito importantes para as rodadas de investimento. E um deles é a PPA, Parceiros pela Amazônia, que hoje está aqui, representada pelo Augusto. Primeiro, eu queria agradecer a participação e o apoio do PPA nessa rodada. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, Augusto. Eu queria saber, para a PPA, qual que é a importância de fornecer financiamento e alternativas para negócios de impacto? Amanda, meus colegas, Mário, Liane e todos que estão assistindo essa live. Acho que, antes de mais nada, eu queria desejar uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Agradecer aí pelo interesse, pela disponibilidade, finzinho da tarde em alguns lugares, início da noite em outros. Se a galera quer dar uma descansada e se tem interesse em ouvir um pouquinho desse conteúdo, é porque está bem intencionado. A PPA, ela vem com o propósito, né, de facilitar ou catalisar projetos que possam desenvolver a Amazônia de uma maneira sustentável. O que a gente está buscando? A gente está buscando melhoria de qualidade de vida, a gente está buscando conservação da biodiversidade de uma maneira onde todos possam ser beneficiados de maneira igualitária e que, em primeiro lugar, né, a floresta se mantenha em pé. Desde o início da PPA,
uma das nossas teses de trabalho, assim, que provocou a gente a estar no campo, foi impulsionar os negócios de impacto da Amazônia, né? A gente veio com essa hipótese de que, se os negócios de impacto se desenvolverem nesse território, a pressão sobre a floresta iria diminuir. Inicialmente, a gente começou a trabalhar com as startups. Tem um programa muito conhecido chamado AMAS, que inicialmente era o Programa de Aceleração da PPA, que hoje trabalha com startups super inovadores do território, assim, mas olhando para empreendimentos que estejam mais desenvolvidos, assim. Ao longo do tempo de trabalho da PPA, nos últimos 5 anos, a gente foi percebendo que o negócio de impacto na Amazônia não é somente as startups. Elas cumprem um papel importante, mas elas não são a grande realidade do tecido amazônico. Se a gente quer trabalhar com a Amazônia, nós temos que trabalhar com as cooperativas e os negócios comunitários. Aqueles empreendimentos extrativistas, como o do mar, né, que conseguem trabalhar a terra, deixando a floresta de pé, são aqueles que a gente precisa para manter a Amazônia viva. E, no momento, talvez de uns 10 anos para cá, todo mundo virou investidor, tem sua conta lá na XP, né, na Isinvest e tantos outros. É muito importante a gente saber onde é que a gente está colocando o nosso dinheiro. Ah, vou botar no fundo DI, vou colocar lá na renda fixa, vou fazer em ações. A gente sabe para onde é que esse dinheiro está indo, o que esse dinheiro está virando, né? Qual que é a consequência ou o reflexo que está trazendo para a sociedade, para as nossas vidas, né? E eu acho que quando a gente vem falar de investimento de impacto aqui no âmbito, né, da plataforma Passeios pela Amazônia e pela plataforma de empréstimo coletivo, além de democratizar o investimento de impacto, tornar ele mais acessível para você, para mim, para qualquer um que está assistindo a gente sabe quem que é o Mário. Se a gente quiser ir lá na Campo, visitar a cooperativa, ver como é que eles trabalham, a gente pode ir lá. Está vendo a cara dele, né? A gente está vendo a Amazônia. Isso para a gente é magnífico, né? Porque a gente está conhecendo de fato o impacto, personalizando ele, né? E mais importante, vendo qual que é o reflexo, as consequências positivas que vão ser geradas para as pessoas que estão na associação, na cooperativa, no negócio comunitário, né? Então, para a gente, a importância do investimento de impacto é essa. Traz essa parte que é essencial, que a Liane trouxe, né, dessa resposta ambiental e social positiva, mas também a gente entende, a gente consegue saber o que está acontecendo lá na ponta, e isso, em termos de transparência, de idoneidade, é fundamental. Então, a plataforma ela nos dá essa possibilidade de trazer um investimento de impacto mais limpo, mais transparente, mais tangível, mais próximo. Isso é muito, muito importante mesmo. Obrigada, Augusto. Acho que é muito importante também o trabalho da Parceiros pela Amazônia, né, todo o trabalho que vocês fazem. E eu vou acabando aqui a live, agora eu vou fazer... Veio uma pergunta aqui no chat, se alguém quiser escrever mais alguma coisa, a gente vai responder agora. Mas o Armin perguntou para Campo se estocar os alimentos durante o ano não tem um custo mais alto e se o preço compensa esse custo. Assim, o custo é alto, realmente, a energia, até por isso que a gente está instalando agora a energia solar, agora para o dia 14, a gente está inaugurando, 14 de junho, está inaugurando a energia solar, né, para baixar esses custos para a cooperativa também. Mas, assim, a gente tem que estocar porque a alternativa que a gente teria seria comprar de fora, comprar de outros estados se a gente não estocar esse produto. E se a gente não estocar, o nosso produtor vai acabar deixando lá no campo porque ele não tem como, muitas vezes, não tem como colher e trazer esse produto para vender na cidade, né? Tem muitas comunidades que a cooperativa vai com o caminhão da cooperativa buscar esse produto. Porque são pequenos produtores, assim, por exemplo, no Cupuaçu tem produtores que têm 40, 50 pés no quintal, e aí o cupuaçu você só pode colher quando ele cai, você não pode tirar do pé. Então, assim, às vezes ele colhe um saco, 2 por dia.
Então, se você não tiver a cooperativa passar, buscar esse produto, muitas vezes ele não compensa ele colher, porque não compensa ele vir trazer, às vezes, 50, 70 quilômetros na cidade, né? Então, a gente acaba tendo que providenciar local para estocar sempre esses produtos, segurar armazenado. A questão de preços, assim, para a gente compensa, porque o preço, normalmente, desses mercados que a gente acessa é um preço, assim, mais alto do que no mercado das próprias redes de supermercados, né? A questão a gente vende hoje mais de 80% da produção nossa para PNAE e PAA. Isso compras públicas, que normalmente é feito, vem um preço já fixado nas chamadas públicas, e normalmente é um preço um pouco acima do mercado, que é o que acaba compensando para a gente. Se fosse para a gente comercializar apenas no mercado, em mercados privados, realmente não compensaria, né? E a gente acabaria tendo a opção de fazer com os concorrentes nossos aqui que buscam a sua fruta ou a sua polpa na Bahia, né, em Pernambuco, né? E deixar os nossos cooperados perder no campo, né? Então, essa a gente tem um mercado diferenciado que permite isso e está buscando baixar os custos também, principalmente com a energia, que é o custo maior que a gente tem nessa armazenagem. A gente está buscando já com a energia solar, que é uma energia limpa, e é uma energia que, assim, vai suprir as demandas da gente ali para conseguir manter nossas câmaras frias funcionando ali. Legal. O Augusto falou para mim também aqui no interno que ele queria fazer uma pergunta para você. Augusto. Mário, tô querendo que você me convida para ir conhecer, porque eu tô com saudade de comer o filhote aí do Pará, viu? A minha pergunta é um pouco parecida com a anterior, né? Quando você falou da necessidade de recursos para o capital de giro, né, a gente entende que, putz, a gente vai lá, consegue o recurso na plataforma, o capital de giro, você consegue comprar seu estoque, esse restoque é consumido, vai ter a necessidade de você pedir talvez uma outra quantia para fazer um novo estoque. Como trabalhar, o que vocês precisam, o que as cooperativas da Amazônia precisam para ficar independentes em relação ao capital de giro? O que vocês precisam fazer, o que vocês precisam desenvolver internamente para ter recurso interno e não precisar recorrer, né, a oportunidades, alternativas, para conseguir manter sua venda estável durante todo o ano? Sim, Augusto, assim, o capital de giro, ele assim, ela é uma necessidade constante, né, de toda empresa, né, toda empresa que trabalha com, seja indústria ou seja comércio, ela tem que ter o capital de giro constante. O que acontece? O que a gente pode fazer, o que a gente tem pensado em fazer, né, com essa captação, é trabalhar assim, por exemplo, você vai pegar um determinado valor e com o resultado desse próprio valor você ir refinanciando, você ir fazendo o capital de giro dentro da cooperativa. O capital de giro ele pode ser recurso próprio da cooperativa, ele pode ser recurso de terceiros, pode ser captação, né? Mas assim, ele é uma necessidade. A gente sabe que nunca a gente vai ficar, não vai ter um momento que a gente vai dizer, ó, não preciso do capital de giro, né? O que a gente quer fazer é assim, não ficar tão dependente de captações, aí conquistando a nossa independência, né, conseguindo ter uma reserva de caixa, né? Que infelizmente, assim, no planejamento estratégico nosso já era para a gente estar com ela, né? Quando a gente começou, fez planejamento estratégico todo ano praticamente, né? 2019, né, a gente fez a fusão em 2018, 2019, nosso primeiro planejamento estratégico, a gente já colocou isso. Só que aí, assim, a gente começou, organizou, né, a cooperativa nova, aí chegou 2020, veio pandemia, né, foi 2 anos praticamente assim, com a corda no pescoço, né, trabalhando assim, contando com muito apoio dos cooperados, de todo mundo, dos colaboradores, para não fechar as portas, né. 2022 acabou a pandemia, mas veio uma crise assim que afetou, principalmente aqui, não foi só a Campo, eu acompanho muitas outras cooperativas aqui do estado, né? A gente atua muito junto ao OCB aqui também, e foi uma crise praticamente geral nas cooperativas, 2022, que era um ano que a gente pensava ser uma retomada, né? E agora estamos aí, em 2023, muitas expectativas, a Campo, esse ano a gente acessou chamadas públicas em 3 municípios já, que a gente não atuava, né? Indo mais longe, né? Aqui, todos eles aqui
transporte fluvial para fazer nossas entregas, tudo aqui. Então, assim, a expectativa é de uma retomada, de um crescimento e que a gente consiga, né, no decorrer, não digo esse ano, né, mas no decorrer dos anos, a gente conseguindo ter essa reserva de caixa aí, pelo menos, né, de você conseguir ter 50%, 60% de reserva de caixa para manter teu estoque e o restante ir captando, né? Mas a gente sabe que se livrar de captação de capital de giro é praticamente impossível, né? Porque a gente teria que estar num estágio... eu vejo cooperativas aí com 70, 80 anos aqui na Amazônia, né, num estágio muito mais avançado que a gente, que ainda necessitam, né, de ter captar recursos para conseguir financiar o seu dia a dia, o seu desenvolvimento, né? Uhum. Obrigada, Mário. Gente, vamos chegar ao fim. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa live até aqui. Obrigada, Mário. Obrigada, Eliane. Obrigada, Augusto, pela participação, pelo bate-papo. Foi muito bom. Então, se você ficou interessado em investir na Campo, é só acessar o site que está aqui fixado, www.empréstimocoletivo.com.br e fazer o seu cadastro e seu investimento a partir de R$10. Nessa rodada, o seu investimento ele vai ter um retorno financeiro de 14% ao ano. Então, mais uma vez, obrigada pela participação de todos e acompanhe a Cital e acompanhe a PPA pelas nossas redes sociais e a Campo também. Siga a gente. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.